Bom dia, amados, que Jesus os abençoe, que Jesus traga as suas bênçãos dentro dos seus lares, para que hoje seja um dia maravilhoso para todos vocês, pedindo a sabedoria do Pai para entender e interpretar a palavra corretamente. Hoje nós vamos terminar Gênesis 37 de volta ao estudo da Bíblia. E o tema é: você acredita na lei do retorno? Muita gente diz: cuidado que aquilo que você faz retornará a você. O mundo dá muitas voltas, o mundo gira. E parece até algo que a pessoa está nos advertindo. Nós observamos que a maneira como as coisas aconteciam no Antigo Testamento mudou depois que Jesus veio no Novo Testamento. Porque no Antigo Testamento Jesus ainda não os tinha libertado dos pecados. E então a lei do retorno era mais severa naquela época. E hoje em dia ainda existe a lei do retorno? Eu quero que vocês pensem sobre isso e eu vou comentar sobre isso no final do vídeo. Vamos primeiro à palavra de Deus. Leitura de Gênesis 37, versículos de 24 a 36. Agarraram-no e o jogaram no poço, que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longe uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias, bálsamo e mirra, para eles levarem para o Egito. Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rúben voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes. E voltando a seus irmãos, dissem: o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. E a mandaram ao pai com este recado: achamos isto, veja se é a túnica de teu filho. Ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho, um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo: não, chorando descerei à sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Nesse meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. José estava em maus lençóis ali porque os seus irmãos o odiavam. Os seus irmãos queriam matá-lo, queriam acabar com ele, tirar ele
de suas vidas. Então, nós vamos ver que eles agarraram José e jogaram num poço sem água. E para a sorte de José, como aquela era uma rota dos comerciantes, vieram os ismaelitas. E vocês sabem quem são os ismaelitas? Abraão teve uma segunda esposa que se chamava Quetura. E Quetura deu à luz Midian. Através de Midian, os midianitas foram formados. Naquela época, eles chamavam os midianitas de ismaelitas. Hoje em dia, nós conhecemos como midianitas. Judá se manifestou ser contra que os irmãos matassem José. E então, ele os convenceu de, ao invés disso, vendê-lo como escravo para os midianitas que estavam passando por ali naquele momento. Nessa época ainda não existia a lei de Deus proibindo que as pessoas vendessem os membros de sua família para serem escravos. E nós vamos ver que apenas muito depois disso é que Deus colocou essa lei que eu estou colocando aí para vocês. Está escrito em Deuteronômio 24:7. Rúben não participou de toda essa transação da venda de José como escravo ao Egito. E quando ele voltou, ele rasgou as suas vestes. O ato de rasgar as vestes significa que a pessoa está muito triste. Ela está completamente enlutada. Mas nós vamos ver que, apesar de Rúben não querer matar José, fazer nada contra José, ele depois vai, junto com os seus irmãos, encobrir o fato do seu pai. Então, ele vai se tornar culpado por participação no engano do pai. Aí eles mataram um bode, tiraram aquele sangue, mergulharam a túnica de José nesse sangue para levar para o pai. Veja aí o ato de enganação. Eles iriam enganar o pai, dizer para o pai que José estava morto. Aí entra a pergunta inicial: você acredita na lei do retorno? Vocês estão enxergando aí o retorno que está acontecendo aí? O que aconteceu no passado é que Jacó havia enganado o seu pai Isaque, que estava quase cego, e ele se passou pelo seu irmão. Vejam aí na tela. E agora o que é que vai acontecer? O mesmo Jacó vai ser enganado pelos seus filhos, não é? E Jacó ficou horrorizado, porque ele acreditava que os animais haviam devorado José. Veja que situação, ele também rasgou as suas vestes. Isso aí representa a agonia que o luto traz. E ele se vestiu de pano de saco. Isso aí também faz parte de um ritual daquela época, mostrando uma profunda tristeza. E quando isso tudo estava acontecendo, os midianitas, que são os ismaelitas, eles venderam José para Potifar, que era um oficial de alta patente no Egito, ou seja, o capitão da guarda do faraó. Vocês observaram que isso que está acontecendo com Jacó é, de certa forma, a lei do retorno. Aquilo que ele fez com os seus pais, agora os seus filhos está fazendo com ele. E como eu já disse para vocês, naquela época Jesus ainda não tinha vindo, e as leis eram muito diferentes daquilo que nós temos hoje. Hoje em dia, a lei do retorno ainda está em vigor. Para quem? Para os descrentes. Para as pessoas que, mesmo acreditando que acreditam, mas se elas têm um pecado e não arrependeram dele, então a lei do retorno vai se aplicar de uma maneira ou de outra
para que essa pessoa se redima. Agora nós vamos ver que depois da vinda de Jesus, ele morreu para nos salvar dos pecados. Ele carregou os pecados da humanidade. A partir do momento que a gente acredita em Jesus Cristo como o nosso Salvador, a gente confessa a Ele os nossos pecados em um arrependimento sincero. Veja que a maioria dos arrependimentos que eu vejo por aí e que também muitas vezes acontece comigo é um arrependimento momentâneo, mas daí fica voltando aquela coisa na cabeça da gente. Significa que a gente não arrependeu totalmente, a gente não consegue nem ver aquela pessoa que nos ofendeu. A gente não conseguiu ainda se libertar totalmente, então não houve um arrependimento sincero aí. Veja bem que quando existe algo sincero, genuíno, que a gente já entregou as nossas cinzas para Jesus, Jesus já nos perdoou, a gente já não tem mais nada a ver com aquilo. Tudo passa a ser paz para nós. O diabo já não tem poder para nós. Vocês sabem por que essas coisas ficam voltando na nossa cabeça, que a gente perdoa, mas na realidade não é um perdão real? Porque o diabo está nos dando aquelas lembranças. Ele quer que a gente continue sem perdoar, que a gente continue tendo aquela coisa dentro de nós que a gente não consegue nem ver a pessoa, não consegue estar na presença da pessoa. Veja que a gente não pode dar ocasião ao Satanás. E a gente tem que manter firme na palavra de Deus. Se Jesus já nos perdoou, por que é que nós ainda carregamos certas coisas dentro de nós? É porque nós continuamos dando ocasião para o Satanás. Nós temos que nos libertar por nós mesmos dessas coisas. E o genuíno arrependimento significa mudança em todos os sentidos, inclusive repreendendo o Satanás toda vez que ele vem com essas ideias nas nossas cabeças. Com isso, a gente encerra mais um capítulo. E em seguida eu vou colocar para vocês os resultados do teste relâmpago e revisão de Atos 6, que encerrou ontem. Então eu vou estar comentando sobre as respostas, sobre os comentários das pessoas. Não vão embora ainda. E também aí embaixo deste vídeo vocês vão encontrar o link para o novo teste relâmpago sobre Atos 7. Não deixem de participar, é muito importante a gente continuar revisando a palavra de Deus. A gente tem que tirar um tempinho para o Pai, porque Ele cuida de nós o tempo todo. Então a gente tem que ter tempo para estudar a sua palavra e a gente tem que se empenhar em aplicá-la em nossas vidas. Aqui estão os resultados do teste relâmpago sobre Atos 6 e a média de pontuação, que valia 100, é 84,4 e 24 pessoas participaram. Esse teste está fechado no momento. Todos os testes têm uma data para serem fechados. Então aqui algumas pessoas deixaram seus comentários e eu quero agradecer muito pelos comentários. Eu não vou publicá-los porque a intenção é saber se a pessoa tem alguma pergunta, se a pessoa tem algum comentário, algo que quer que melhore. E eu não sei até que ponto as pessoas se sentiriam confortáveis de eu dizer seus nomes, apesar de ser apenas o primeiro nome. Então, eu não vou dizer quem mandou os comentários, mas houve alguns. E a questão número 2, todos acertaram, então eu acho que foi muito satisfatório. Questão número 3, aqui 16 pessoas acertaram e 6 pessoas erraram.
Vamos ver a questão. O que é mais importante? Opção 1, servir as mesas e as viúvas, ou opção 2, dedicar-se ao ministério da Palavra de Deus? Clique abaixo. Tem que ser opção 2, porque nós, em todos os sentidos, nós deveremos pôr Deus em primeiro lugar. Nunca a Palavra de Deus deve estar em segundo lugar. Nas igrejas, em nossas vidas, em tudo que a gente faz, a gente tem que ir treinando para colocar a Palavra de Deus em primeiro lugar, porque é a Palavra de Deus que alimenta o nosso espírito, e sem o espírito nenhum corpo existe. Então, alimentar o corpo, servir as mesas, é algo importante para Deus, sim, servir as viúvas e tudo mais, mas no plano material. Estevão e os outros 6 que iriam fazer esse trabalho, com certeza iriam também evangelizar as pessoas. O intuito ali não é só servir a comida, mas também evangelizá-las. Questão 4. A questão 4, 21 pessoas responderam corretamente. E eu quero ver aqui que apenas uma pessoa escreveu que ele foi preso por cuidar das viúvas. E esse não foi o motivo que Estevão foi preso. Estevão foi preso porque ele estava pregando sobre a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, sobre Jesus Cristo que era o Messias. E o sumo sacerdote, ele conseguiu testemunhas falsas para irem até o Sinédrio e testemunhar contra Estevão, e foi isso que aconteceu. A mesma coisa que eles fizeram para acusar Jesus falsamente, eles usaram do mesmo esquema para acusar Estevão. A última questão, todas as pessoas acertaram, estão de parabéns. Eu estou muito feliz com o resultado desse teste. No próximo teste, vocês vão ver um pouquinho mais de questões. Eu acho que vai ser, por média, 10 questões. Eu comecei com bem poucas questões, que é para a gente treinar nesse novo módulo. E agora que vocês já estão sabendo o que é, então eu vou aumentar um pouquinho as questões, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Que Jesus os abençoe com muita sabedoria para aprender e praticar a palavra de Deus. Amém. Um bom dia maravilhoso para todos vocês. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz no seu coração. Fiquem com Deus.